A tua misericórdia sobre as nossas vidas, toma o teu lugar, Senhor, que se cumpra o teu querer em nós e que a tua vontade, Senhor, seja feita. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está baseada na vida de um grande homem de Deus chamado Josué. Por isso eu quero começar lendo com vocês o livro de Números, Números, abra sua Bíblia aí, no capítulo 13, versículo 25. Nós vamos ler do versículo 25 até o 33, ok? Nesse texto, irmãos, nós temos a palavra de Deus ministrada aqui, sendo contada, o relatório dos espias, que foi recebido pelo povo de Israel com incredulidade. Diz assim o texto: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grandes estaturas. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Muito bem, agora nós vamos passar para Números capítulo 14, versículo 1. Números capítulo 14, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra,
rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés: Senhor, os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra: ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que ele prometeu com juramentos, matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, em vista a iniquidade dos pais nos filhos, e visita, a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Aleluia. Muito bem, irmãos, eu quero nessa noite compartilhar com vocês sobre essa questão de liderança. Repita após mim, diga: liderança é influência. Preste atenção, liderança, irmãos, não é apenas não é apenas liderar algumas pessoas sem rumo, sem propósito. Quando nós falamos de liderança, nós estamos falando de influência. Influência é: você anda com as pessoas e com o passar do tempo, elas são afetadas pelo seu relacionamento com elas. Elas são tocadas pela palavra de Deus, elas são envolvidas pela palavra de Deus. Isso faz toda a diferença. Então repita após mim, diga: liderança é influência. Diga: nada mais, nada menos. Então guarda isso. Quando você pensar em liderança, pode pensar: liderança é influenciar, liderança é persuadir, liderança é fazer a diferença na vida das pessoas. Eu quero, através desta palavra sobre liderança, que é influência, eu quero usar esse texto que eu acabei de ler, de Números 13, do 25 ao 33, e de Números também 14, do 1, nós lemos até o versículo 19. Eu quero usar esse texto por quê? Porque aqui está exatamente o meu personagem chamado Josué. A minha pregação hoje, essa palavra que eu estou trazendo para você, liderança, você que é líder na videira, aqui na Grande Vitória, eu vou trazer em cima dessa figura chamada Josué. Diga: Josué.
A gente, quando pensa e ouve falar de Josué, a gente já imagina um líder magnífico, né? Um líder maravilhoso, alguém que tinha peso no povo de Israel, alguém que tinha muita influência. E se eu te falar que não tinha, não começou assim, não começou assim. Eu acabei de ler para vocês e trouxe para vocês o relato bíblico de onde começou a liderança de Josué. Josué foi um dos espias que foi espiar a terra prometida, e quando ele voltou, 10 difamaram a terra, infamaram mesmo. Eles, teu fruto é bom, mas olha, é o seguinte, os caras são gigantes e vão nos destruir, vão acabar com a gente, misericórdia. Mas irmãos, Josué se levanta e diz: não, olha, Deus vai nos abençoar, Deus já nos deu por herança. Ele começa a falar, a Bíblia fala que o povo pega em pedra para atacar nele. Misericórdia. Você consegue imaginar isso? Aí o povo: não, vamos levantar aqui alguém para conduzir a gente de volta para o Egito. Não, vira uma bagunça. E aí Deus fala: olha, eu vou acabar com esse povo, eu vou exterminar com eles. E aí Moisés precisa se levantar, interceder e pedir: Senhor, não permita, Senhor, não deixa. E aí ele começa a argumentar com o Senhor, enfim. Mas o meu foco aqui não é em Moisés, é em Josué. Eu mostrei para você que quando Josué foi enviado para espiar a terra, ele já era um líder em uma tribo. A tribo dele era a tribo de Efraim. Lá ele era reconhecido. Às vezes você é reconhecido na sua família, às vezes você é reconhecido lá no seu grupinho de amigos da escola, ou no grupinho de trabalho, ou entre alguns irmãos. Mas quando você vai liderar uma célula, talvez você experimente o que Josué experimentou. Nem todos acreditam em você. Nós observamos aqui com essa leitura que ele não tinha uma influência muito significante. Sabe, às vezes você se pega como líder e você se sente insignificante, porque nem todo mundo atende a sua palavra, nem todo mundo ouve o que você diz. Pelo contrário, tem uns que te rejeitam assim, na cara dura. Misericórdia. Quando a gente olha para Josué, irmãos, Josué, ele também teve dificuldades em relação à sua liderança, nessa perspectiva de que liderança é influência. Talvez você seja um líder hoje que não tem ainda muito reconhecimento, né? Está começando a liderar agora, ou já liderou há algum tempo, mas você não tem todos os membros da sua célula com você, respondendo como você gostaria de responder. Eu quero trazer uma palavra para você, irmãos, trazendo uma perspectiva de processo. Sabe, eu me recordo que quando eu cheguei em Goiânia e fui liderar, irmãos, eu não tinha um reconhecimento, a influência de todos os irmãos, mas eu sabia que um dia eu ia conquistar, um dia eu ia alcançar isso. E eu alcancei isso de que forma? Pela perseverança. E aí, se você observar Josué da mesma forma, eu falei, primeira coisa, diga: não tinha influência. Olha, Josué juntamente com Caleb, eles se levantam e tentam mostrar para o povo que a terra sim, era possível conquistá-la, ninguém ia deter eles. Mas olha, as pessoas não creram, as pessoas não acreditaram. Você consegue imaginar, às vezes você está lá na sua célula dizendo: não, irmãos, é possível, nós vamos conquistar esse alvo, nós vamos multiplicar essa célula, mas as pessoas te olham assim, né, com aquele ar de incredulidade. Será que isso vai acontecer? Não sei não. A questão aqui é, irmãos, a postura de Josué. Ele não desanimou, mesmo todos resistindo, não acreditando, pegando até em pedra para atacar nele. Ele não desanimou e ele continuou posicionado em influenciar aquelas pessoas, em fazer a diferença.
Isso é muito importante. Qual é o grande desafio para muitos líderes quando são rejeitados? É desanimar. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, quando eu assumi essa obra, era outro pastor. O pastor muito servo, tenho amizade com ele até hoje. Pastor Rogério, respeito, tenho uma consideração por ele. Mas eu te digo, irmãos, o problema não foi o povo. O povo literalmente me rejeitou. Eu me acho tão legal. Eu acho que eu sou tão legal para liderar os irmãos, mas eu fui rejeitado. E eu cheguei, foi 1 ano, só paz, alegria e amor, amando eles, abraçando eles. Mas eles rejeitaram até o meu amor. Consegue perceber isso? Misericórdia. Foi literalmente mesmo rejeitado. Mas o que foi que eu fiz? Eu continuei crendo como Josué, acreditando na obra que o Senhor tinha entregado nas minhas mãos aqui, que eu ia fazer, que eu ia continuar trabalhando. E quando eu olho para Josué, irmãos, eu vejo uma perspectiva poderosa, sabe, de que ele não desanimou, ele continuou crendo. A segunda coisa que eu destaco dessa leitura que nós fizemos é que primeiro, ele não tinha influência nenhuma, e segundo, ninguém cria nele. Você consegue imaginar alguém que ninguém crê nele? As pessoas não creram nele. O relatório dele, irmãos, a respeito da terra foi um relatório positivo, mas as pessoas não acreditaram. Elas desejaram voltar para o Egito. Você consegue imaginar isso? Às vezes você está ali compartilhando, levando a palavra na célula, compartilhando o mesmo que eu compartilho aqui, você vai lá, leva para a célula, rumina, mas parece que as pessoas não acreditam. Josué passou por isso. O relatório dele, a palavra positiva dele, de conquista, de avanço, de tomada da terra prometida, ele foi rejeitado. Olha, gente, isso é angustiante. Nós sermos rejeitados pelos irmãos da célula, né? E assim, quando eu falo rejeitado, nem aquela coisa da pessoa virar a costa para você, não. É a pessoa olhar para a tua cara e rir. Tá, não acredito não, de jeito... Lembra do Didi? Ele fazia bem assim com o pezinho dele. Não acredito não em você, não. Ela tá rindo ali, mas não, tô fora, não quero isso para mim não. Gente, isso é angustiante, quando as pessoas não acreditam no que a gente diz. Misericórdia. Quando elas não acreditam na possibilidade da vitória pelo poder de Deus. É muito importante nós destacarmos isso aqui. Nós fomos chamados pelo Senhor, nós temos uma palavra de Deus, e a gente vai avançar no poder de Deus. Eu preguei aqui esse domingo sobre a esperança, né? E falei sobre a perspectiva do profeta. Ele decidiu ver o Senhor. Ele decidiu não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o Senhor, louvar o Senhor. Isso fez toda a diferença na vida dele. A liderança de Josué no início, meus irmãos, além de ele não ter influência, de ninguém acreditar nele, ninguém o seguiu. Diga, ninguém o seguiu. Olha, os outros 10 espias conseguiram fazer com que todo o povo seguisse ele, mas Josué não conseguiu nem mesmo um seguidor. Diga, um seguidor. Às vezes você está lá na célula, está só você olha assim para os irmãos, não, só está eu. Eu me lembro que quando eu cheguei lá em Portugal, no meu primeiro ano já tinha umas 20 pessoas, segundo ano umas 25, terceiro ano umas 60, mas até o meu 4º ano eu sentia que os irmãos estavam ali comigo, não sei porquê. Eu sentia que, tipo assim, se eu morrer, essa obra acaba. E aquilo era angustiante para mim, porque eu estava ali dando a minha vida, né? E quando eu olhava para aquilo, eu falava, meu Deus, muda essa história. Mas foi do 4º para o 5º ano, virou o negócio. Sabe, o povo então passou a seguir, não o homem John Richard, mas seguiu o homem de Deus. Trouxe uma palavra do Senhor. E sabe o que é lindo, irmão, dizer para você? Está tudo lá edificado. Está lá as igrejas, está lá os discípulos, os líderes.
os discipuladores, vários pastores que passaram pelo encontro com Deus, foram consolidados, passaram pelo cursão, pelo CTL, pelo seminário, são pastores, estão lá, pastoreando. Meu irmão foi o último agora, levantado pastor, depois de orar por ele por 15 anos, para ele sair da presbiteriana e vir para a videira. Que luta! Meu Deus, aí quando ele veio para a videira, é tipo aquela coisa, o cara saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro dele, né? Ele estava na videira, mas a presbiteriana não saiu de dentro dele, ainda tive que tirar. Às vezes você vai ter pessoas assim na sua célula, né, André? Estou apontando para o André porque ele tem lá um presbiteriano lá com sangue do cordeiro. Está perdendo a família, está perdendo tudo e continua na mesma cegueira espiritual. Misericórdia. Ninguém seguiu Josué. Talvez você está aqui me olhando com essa cara mais linda, irmãos, e é a sua realidade. Ninguém está te seguindo. Você está com a célula cheia. Josué tinha influência sobre a tribo de Efraim, mas sobre o povo geral não. E na hora do vamos ver, ninguém creu nele, ninguém seguiu ele. Ele estava só. Às vezes você se sente assim, sozinho na célula. Olha, eu tenho uma palavra de conforto para você, isso vai passar. Se você perseverar igual Josué, se você entender os processos de Deus. Foi assim com Jesus, irmãos. Eu acho que a gente precisa de mais ousadia para fazer igual Jesus e sair, segue-me, segue-me. A gente precisava mais fazer isso, porque a gente é muito tímido, a gente tem medo, a gente fica meio, não quero violar ninguém. Aquela palavra sobre obrigar as pessoas a trazer para Cristo, vocês viram o tanto de testemunho aqui? Foi efeito, irmãos, surgiu efeito, um monte de gente. Olha, eu fui obrigado, me forçaram a vir, misericórdia. Gente, isso é muito sério. Mas voltando aqui, se você entender como Josué esse processo, você precisa fazer o quê? Perseverar. Mas na perspectiva aqui, desse contexto da leitura de Números 13 e Números 14, a liderança de Josué no início também, irmãos, ninguém respeitou, ninguém respeitava, eles não respeitavam. Na leitura é possível observar que, além de não ter o reconhecimento do povo, Josué nem sequer tinha o respeito deles. Por quê, pastor? Porque depois que eles ouviram ele pregando, eles queriam apedrejá-lo. Olha, preste atenção, apedrejamento naquela época era para pecador repugnante, pecador miserável, por exemplo, como uma mulher adúltera. Alô? Olha o desrespeito para com um líder chamado Josué. Às vezes você está lá trabalhando no encontro, não estou sabendo de nada, tá, gente? Às vezes você está lá trabalhando no encontro e aí alguém te desrespeita, um líder em treinamento, né, ou até mesmo outro líder te ignora completamente. Misericórdia. E você fica assim, meu Deus. Olha, aconteceu com o líder Josué. Impressionante, irmãos. Muitos líderes de célula se sentem desrespeitados, mas não tente se defender. Olha, uma das coisas que eu sempre fiz foi nunca me defender. Eu nunca me defendo. Eu me lembro que com um ano aqui, rapaz, o negócio bagunçou. Os irmãos começaram a ligar para o pastor Aloysio lá, mandar e-mail para ele falando mal de mim, me acusando até de roubo, porque eu estava roubando a igreja aqui. Misericórdia. E eu, meu Deus, como que é possível? Graças a Deus eu tenho um relacionamento já de anos com o pastor Aloysio, né? Ele me conhece, foi ele que me treinou, ele que me ordenou, ele que me enviou e ele que me sustentou por anos a fio. Lá em Portugal foram 5, 6 anos, aqui foi 2, 3 anos que ele me sustentou aqui pela vinha. Então assim, me conhece. Eu tinha imóveis, irmãos, vendi tudo para ir embora. O que ia roubar? Para que eu vou me queimar?
A questão, eu tenho ensinado para vocês, não é como a gente começou, como a gente está. A questão é como nós vamos terminar, Rafael Neres, a nossa carreira. Ainda dá tempo para a gente terminar. Eu estou aqui trazendo essa palavra para você, mostrando para você que às vezes você se sente só, você vê que os irmãos não estão contigo. Isso aconteceu com Josué, isso aconteceu comigo, isso pode acontecer com você. Deixa que o Senhor te defenda, deixe que a glória de Deus te levante e te defenda. Deixa. Em Números 14, versículo 10, olha o que diz: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Uau! Você pode dar um glória a Deus? Glória! A glória do Senhor manifestou. Eles pegaram na pedra, a glória se manifestou. Não toca no meu ouvido. Olha, irmãos, eu vou falar aqui para vocês que nós estamos entre liderança. Todos que se levantaram e falaram mal de mim caíram por terra. Todinhos. Assim, minha oração, nunca orei contrário a eles, nunca joguei maldição, não sou disso, eu não gosto disso, né? A Bíblia diz assim, em Mateus, no Evangelho de Mateus fala: aquilo que queres que os homens vos façam, fazei vós primeiramente a eles. Então eu planto o que eu quero colher. Todos, não ficou um de pé, porque não é eu que vou me defender, não é você que vai se defender, é o Senhor que vai te defender. Alguém aqui já foi defendido pelo seu pai? Eu me lembro, tinha um bêbado abusado, irmão, lá na minha rua, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos. O nome dele, Lepo. Lepo. Irmãos, rapaz, não sei, eu acho que eu fui comprar um pão, alguma coisa para o meu pai, e aí ele me empurrou, ele fez alguma coisa. Vocês gostaram do nome dele, né? Obrigado, Eliseu, pelo copo d'água. Não perderá o seu galardão. Receba a unção de ousadia. Não trouxe. Então, peraí, deixa eu ver. Então, irmãos, eu me lembro que meu pai me pediu para me comprar um pão, alguma coisa. E aí ele me empurrou, esse bêbado, ele falou alguma coisa. Só sei que eu cheguei em casa e o meu pai perguntou: o que aconteceu? Eu estava chorando. Aí eu falei: pai, foi o fulano lá, o Lepo. Aí ele foi lá, aí chegou lá: rapaz, o que você fez? E tal, e Lepo no Lepo. Deu uns tapas, rapaz, me senti tão importante. Fiquei tão feliz, meu pai me defendendo. Sabe, acredite, Deus vai te defender. O Senhor vai te defender. Então, por mais que ninguém te respeite, se o Senhor te enviou, acabou. Eu me lembro que eu cheguei na Europa, irmãos, não tinha nada na Europa, nada. Eu não tinha nenhuma célula, eu comecei uma célula, e assim, vou rasgar para você, eu não tinha nada para fazer também. Tinha nada, não tinha ninguém para visitar, não tinha nada para fazer, estava começando tudo do zero. E aí eu comecei uma célula, né, e tal, estava liderando um grupo de 5 pessoas, só resolvendo problema, onde que vai morar, não sei o quê. Aí eu estava ali, aí quando completou 7 meses, eu falei: meu Deus, mas para isso o Senhor me chamou? E eu estava assim, né, raciocinando: puxa, não tem nada para mim fazer aqui. Me lembro que a minha esposa perguntava, a Eleni perguntava assim: amor, e o que a gente vai fazer? Eu falava assim para ela, né: minha filha, aproveita para ler, para orar, porque quando começar o trabalho vai ser muito, e vai ser intenso. Ela começava a rir, mas foi de fato, né? Aí voltando eu lá com 6, 7 meses orando, aí meu celular toca. Era um pastor lá de Madrid. Boa noite, você é o pastor John Richard? Eu falei: sim, tá. Sou pastor da videira, né? Sim. Pastor, eu sou aqui pastor em Madrid.
falou o nome da igreja e gostaria de lhe convidar, o senhor está aqui conosco, por 2 dias ministrar para a minha equipe e tal, tenho tantos pastores. Eu, amém. Eu falei, olha, eu vou avaliar aqui, te ligo amanhã, te respondo amanhã. Tá, tudo bem, pode ser. Aí ele desligou o telefone e falei, mas o que esse cara quer comigo? Eu não tenho nada aqui. Eu não tenho nada, não tem ninguém. Estou começando o trabalho, 6 meses, desbravando. Frio, um inverno lascado. Você saía na rua assim, né? E já voltava todo encapado, um frio lascado, o povo tudo intocado. Que luta, irmãos, que luta. E aí eu liguei para o pastor Aloysio, né? Oi, pastor, tudo bem? Pastor, é o seguinte, tem um pastor aqui em Madrid que está me convidando, pastor, para mim lá, diz que para ministrar para a equipe de líderes dele, para os pastores dele. O cara tem 600 membros na igreja dele, tem 8 igrejas espalhadas pela Espanha. Aí o pastor Aloysio falou, John Richard, vai lá. Eu perguntei dele, pastor, eu posso ir lá? Não, eu perguntei, pastor, o que o senhor acha? O que eu vou fazer lá, pastor? Não tem ninguém. Ele falou, John Richard, pode ir. Vai, filho. Você me representa, você representa o Senhor. E você não é avaliado pelo que você tem, mas pelo que você é. Você foi treinado, você é o meu representante aí na Europa. Eu fui enchendo o pulmão, né? O peito foi tufando, já viu aqueles passarinhos assim, bem te vi, né? Fui tufando, aleluia, ele foi falando. Irmãos, aquelas palavras entraram dentro de mim. Vocês não sabem de nada, vocês são inocentes. Cheguei lá em Madrid, tudo pago. Cheguei lá, o cara foi me buscar com um carro que parecia uma nave espacial. Não sei se vocês sabem, a marca Citroën é uma marca francesa e que ela é muito vendida na Europa, né? E os carros franceses lá é tudo digital. Irmãos, eu entrei no carro assim, olhei assim, uou! Sabe, me botou nos melhores hotéis, ministrei para a equipe dele, para os pastores, foi fantástico. E aí Deus foi e ministrou no meu coração, exatamente isso. Deus ministrou no meu coração, ninguém te respeita aí, ninguém te reconhece ainda aí, mas eu te enviei. Tá aí, eu estou te mostrando uma palhinha do que vai ser o teu futuro. Cara, eu fiquei chocado com aquilo. Fiquei impressionado. Então nós observamos isso na vida de Josué. Então nós vimos a liderança de Josué no início. Como que foi a liderança dele no início? Como que foi? Diga, não tinha influência. Ninguém cria nele. Vamos lá, ninguém o seguia. Diga, e ninguém o respeitava. Ninguém vai falar misericórdia, não. Agora, como que Josué cresceu em influência? Irmãos, o reconhecimento dele veio pela constância. Diga constância. Irmãos, a influência é resultado da unção e caráter que você constrói, que você edifica, que você busca, que você persevera. Por exemplo, como que você vai avaliar sua liderança depois de 2 anos parado de pandemia? Nós temos que nos reinventar, nos reprogramar, levantar, sacudir a poeira e seguir, trabalhar. Sabe, isso você pode ser líder, você pode ser obreiro, você pode ser pastor, o que for, foi difícil para todo mundo isso. Tantas empresas quebraram, empresários faliram, profissionais liberais pararam. E nós não podemos nos avaliar, irmãos, dessa forma negativa, não. Nós precisamos fazer o que Josué fez, constância, buscar o Senhor. Josué, ele não ficou desanimado, ele não desanimou. E olha, eu vou te falar mais, por causa dos 10 espias, os 10 espias, presta atenção aqui, por favor, preste atenção, porque isso é muito sério. Ficaram 40 anos no deserto. Sabe o que é 40 anos? Quantos acharam ruim 2 anos parados, né, por causa dessa pandemia? Agora pensa aí, Gilberto, 40 anos. Pensa aí, Gilberto Botelho, 40 anos parado, 40 anos.
no mesmo lugar, não sai do lugar, as mesmas pessoas, o mesmo solo, arenoso, misericórdia, não tem água, é uma luta. 40 anos, irmãos, sem perspectiva nenhuma, mas olha, Josué creu, Josué acreditou, ele não desanimou, irmãos, pelo contrário, por causa do povo, ele poderia ter se chateado, desanimado, mas não, ele permaneceu crendo, ele caminhou junto com aquele povo incrédulo, mas ele não mudou o coração dele. Essa história de que quando o irmão peca e vem dizer, não pastor, foi porque eu fui influenciado, mentira, Josué continuou com o mesmo coração, mesmo andando com o povo incrédulo, com 10 espias malignos lá, negativistas, um povo, ele continuou crendo. Como Josué cresceu em influência? Eu quero destacar algumas coisas aqui. Eu quero ler com vocês Deuteronômio 31, versículo 1, onde mostra o reconhecimento e a influência dele, que cresceu por causa do relacionamento dele com Moisés. Deuteronômio 31, 1. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel e disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão, o Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará quem, gente? Olha aqui destacado, Josué passará diante de ti como o Senhor tem dito, o Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Diga glória a Deus. O que é isso, irmãos? Olha o 23, olha o que diz o 23 aí, rapidinho. Vai para o versículo 23. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Aleluia. Irmãos, isso aqui é sobrenatural. Olha, o reconhecimento e a influência de Josué cresceram por causa do relacionamento dele com Moisés. Eu estou aqui, irmãos, por causa do meu relacionamento com o pastor Aloysio. Sabe, se você quiser crescer, você precisa ter relacionamento comigo. Alô? É assim que a gente cresce. A unção, é verdade, nós recebemos unção diretamente do Senhor, palavra e revelação, mas para o ministério nós recebemos de outros. O óleo, Salmo 123, desce lá na barba de Arão, vem descendo. O relacionamento de Josué com Moisés trouxe autoridade para ele. As pessoas foram reconhecendo. Sabe, isso é lindo de se ver.
irmãos, e foi o que aconteceu com ele. Um líder somente pode ser formado por um outro líder. Você vai ver, você vai encontrar. Eu me lembro, eu pastoreando lá fora, as pessoas atravessavam o Atlântico, era líder aqui, virava pastor lá, era ministro de louvor aqui, virava pastor lá na Europa. Oi, tudo bem, Pai do Senhor? Quem é você? Não, sou pastor fulano de tal. É nada, se auto-intitulou. Misericórdia, botou óleo na própria cabeça dele. As coisas de Deus não são assim bagunçadas. Ninguém pode se tornar um líder apenas estudando numa sala de aula. Hoje está comum, irmãos, é curso online para todo lado, inclusive seminário. Toda hora eu recebo nos meus e-mails, nas minhas redes sociais: pastor, tenha você o seu próprio seminário online. A coisa se tornou muito, nada contra o estudo. Você quer aprender, pode estudar, mas se você quer um ministério, saiba que não é só estudar, é andar junto, é fazer parte de uma equipe ministerial, é gerar uma equipe ministerial. É preciso, irmãos, acompanhamento e discipulado. Com acompanhamento e discipulado já é uma luta, já tem guerra, é problema de casamento, é problema financeiro, é problema, falha no caráter, é isso e aquilo outro. Imagina a pessoa independente. O mais comum de ver, irmãos, é igrejas independentes com problemas. Por quê? Porque não tem prestação de contas, não tem misericórdia. Como Josué cresceu em influência? Primeiro, foi pelo reconhecimento e influência do relacionamento dele com Moisés. Segundo, o reconhecimento cresceu com o tempo. Diga, com o tempo. Eu quero ler com vocês também Josué, capítulo 18. Abre aí a sua Bíblia, todo mundo acompanhando. Josué, capítulo 18. Versículo 1. Diz assim, olha: reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Eles já tinham entrado aqui, tá, gente? Na terra prometida, Canaã. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei 3 homens, para que eu os envie, e eles se disponham e corram a terra e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos, e se tornem a mim. Dividiram a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul, e a casa de José no seu ao norte. Em 7 partes fareis o gráfico da terra, e multarei a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança da além do Jordão, para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram, e Josué deu ordem. Josué o que, gente? Já está podendo mandar? Pois é, deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim, aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Olha só, versículo 9, calma, não acabou não. Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. O que é isso, irmãos? Sem nenhum questionamento,
sem nenhuma resistência. Lá no início, lembra? Pegaram em pedra quando ele terminou de falar. Aqui já havia, irmãos, um reconhecimento. Diga, o reconhecimento de Josué cresceu com o tempo. Aí você lidera a célula há um mês, você já quer multidão, você já quer discípulo, já quer ter líder em treinamento, já planeja multiplicar a célula em 6 meses? Ah não, irmãos, cai na real. Precisamos respeitar os processos do Senhor. A palavra de Josué, no versículo 3, foi a mesma lá de Números 14, mas só que agora aqui nesse texto de Josué 18, irmãos, que nós acabamos de ler, a sua influência era outra. Diga, era outra. E olha, infelizmente, a geração era outra. Uma era a geração que eu cheguei para pastorear aqui, outra é a geração que eu pastoreio aqui. Nada garante que esses que começaram com você na sua célula vão estar com você no final dela, na multiplicação dela. Isso é um fato. Nada pode substituir o tempo. Você pode falar isso para o seu irmão? Nada pode substituir o tempo. Meus irmãos, Josué e Caleb, eles eram os mais velhos na nação quando eles entraram em Canaã. Números 26, 65, eu faço questão que você abra aí. Números 26, 65. Porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Ei, eles eram os anciões dessa nova geração. O cabelo está começando a ficar branco, né? Oh Deus, aleluia. Eu vim te dizer hoje, vamos perseverar, irmãos. Não desanima. Dá tempo ao tempo. Não desanima, só persevera a crer. O Senhor te chamou. Você foi ungido líder de célula, posiciona, segue firme. Você está resguardado no Senhor, na vida da congregação, na equipe ministerial. Vamos caminhar. Deus vai fazer. Foi assim com Josué. O reconhecimento e a influência dele cresceu por causa do relacionamento dele com Moisés. É a primeira coisa. O reconhecimento cresceu com o tempo. A terceira coisa, o reconhecimento vem pelo caráter e a busca do Senhor. Quantas propostas, quantas tentações ao longo desses anos eu já sofri. Eu fico imaginando, Josué deve ter sofrido também. Não ceda. Êxodo, abre aí, 33, 11. Êxodo 33, 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, quem? Olha como a Bíblia se refere a Josué, um moço tão novo. Às vezes tem alguns aqui que se sentem tão novos, mas olha, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. O que é isso, irmãos? Enquanto Moisés orava, Josué não se apartava da porta da tenda. Olha, se você não tem prazer em vir orar comigo como líder de célula, não faz sentido você fazer parte da equipe que eu pastoreio. Se você não tem prazer de estar comigo em reuniões de discipulado como supervisor de célula, você está na posição errada. Você tem que ter prazer. Eu vou ter reunião com o pastor Aloysio o mês que vem. Irmão, eu já comprei a minha passagem. Você não precisa nem comprar passagem aérea. Você pega o seu carro, você vem. Alguns pegam o busão, vem embora para cá. Outros vêm de moto. Se você não tem prazer nisso, você está fazendo a coisa errada. Irmãos, quem deseja crescer, busca estar com o seu discipulador. Tem prazer de estar junto.
pega a agenda, os horários, a programação e marca. Olha, esses 6 anos que eu estou de volta no Brasil, irmãos, a única reunião que eu faltei de discipulado com o pastor Aloysio, temos que viajar, tá? Pegar avião. A única que eu faltei foi por causa da pandemia, que fechou aqui o aeroporto de Vitória. São Paulo também estava fechando. Aí eu liguei para ele e falou: não, João, a gente pode ficar, não precisa vir não. Ô pastor, me perdoa. Não, tudo bem. Mas eu faltar porque estava com dor de barriga, porque estava com dor de cabeça, porque não. E eu me programo, eu oro em cima: Senhor, é isso, eu quero estar lá, eu não vou porque está marcado não. O reconhecimento vem pelo caráter e pela busca. Qual é o casamento que se firma, irmãos? É quando o casal tem prazer de estar junto. Quando o casal não tem prazer de estar junto, cada um está para um lado, esse casamento não vai durar muito tempo. Tem que ajustar, tem que corrigir. Eu quero crescer na minha liderança, mas eu não amo estar com o meu líder, eu não amo estar com o meu supervisor de célula, eu não amo estar na convocação do meu pastor, eu não tenho prazer nisso. Josué tinha prazer, a influência dele cresceu, irmãos, porque ele foi trabalhado no caráter dele, ele buscava o Senhor. Ele estava ali, Moisés subia para o monte, ele ficava lá no pé do monte esperando. O povo já estava lá se drogando, bebendo vinho, na prostituição, no adultério. O povo já estava lá com até ídolos. Ele estava lá esperando. Tem gente que não tem paciência de esperar. Tem que aprender a esperar, irmãos. Como Josué cresceu em sua influência. O reconhecimento vem pela transferência de unção. Diga: transferência de unção. Deuteronômio 34:9. Abre aí, por favor. Deuteronômio 34:9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés, olha isso, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Olha só, Moisés impõe as mãos sobre Josué. Significa o que? Transferência de unção. Eu não imponho as mãos sobre o Gilberto por impor, por qualquer motivo. Não, eu imponho porque eu sou o pastor dele, e há algo da parte de Deus na minha vida para transferir para ele um legado, uma unção, poder e autoridade. Deus me constituiu não maioral sobre ele para montar nele, não, irmão, nada disso. É autoridade divina, é poder, unção. Eu recebi do meu pastor, eu preciso passar para os irmãos, porque é um legado, não pode ficar só em mim. E eles a mesma coisa, precisam passar para os seus discípulos, para os irmãos da célula, não pode ficar somente em nós. Foi exatamente o que, irmãos, Moisés fez, impôs as mãos sobre Josué. A Bíblia diz que os filhos de Israel lhe deram ouvido. Sabe por que os irmãos me ouvem? Porque os irmãos me veem ouvindo o pastor Aloysio, porque os irmãos me veem andando com o pastor Aloysio. Sabe por que os irmãos vão ouvir vocês? Porque os irmãos veem vocês andando comigo, veem vocês me ouvindo. E é assim, irmãos, é em cadeia. A gente recebe de graça, e de graça a gente dá. Aí diz, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Qual é a tendência dos irmãos? Como eu sou um seguidor de Cristo, discípulo do pastor Aloysio, a tendência é você, como meu discípulo, ser um seguidor de Cristo e ser discípulo também do meu pastor, do pastor Aloysio. Mas se eu estou aqui e fico indiferente, pastor Aloysio fala e eu não ouço, não faço e sigo do meu jeito, a sua tendência é de viver o mesmo. E aí depois não reclame,
poxa, os meus discípulos, ninguém quer saber de nada, porque, irmãos, é estranho. Vocês podem ver, a minha liderança tem sangue nos olhos. Todos vocês aqui têm sangue nos olhos. Todos vocês, é só olhar para os nossos encontros, é só olhar para os eventos que a gente faz, que a gente trabalha, é viagem missionária. Pode ver, irmão, a gente faz acontecer, a presença vai conosco, a unção vai conosco. É sangue nos olhos, porque é o que a gente gera, segundo a nossa espécie. Eu quero também ler Números 27, já vou concluir, Números 27, 18. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Sabe o que esse texto está falando? Esse texto está falando assim, vem cá, por favor, Rafael. Eu represento Moisés, o Rafael representa Josué. O Senhor mandou, pega Josué, traz ele e impõe sobre ele as mãos. Isso é um símbolo espiritual, irmão, de herança. Olha, eu creio tanto nisso que toda noite antes de dormir eu imponho as mãos sobre a cabeça do meu filho. Toda noite eu repreendo todo o mal na vida dele, todo ataque do diabo. Eu declaro e abençoo o favor de Deus na vida dele. Declaro que ele vai ter um sono abençoado em paz, e que ele vai prosperar, que ele vai ter fome e sede de Deus, que ele vai ter sabedoria do Senhor. Eu creio nisso. Eu creio. A mesma coisa eu faço, e recomendo você fazer. Impõe as mãos na cabeça da sua mulher. Eu ponho a mão na cabeça da minha mulher toda noite. E quando às vezes eu estou com preguiça, reconheço também. Ela, amor, você não vai orar comigo? Vou orar daqui. Ela, não, impõe as mãos na minha cabeça. Ela pede, ela gosta. Impõe as mãos na cabeça dela e oro, e abençoo a vida dela, declaro guardada a mente dela, e profetizo. Eu creio, irmãos, que há algo da parte de Deus que é liberado pela influência, pela unção, pelo poder, pela autoridade. Primeiro, que eu não estou aqui porque eu me escolhi e me constituí sobre os irmãos. Foi Deus que me constituiu. Então, se Ele me constituiu, Ele me capacita, Ele me dá autoridade para me presidir, liderar os irmãos, servindo os irmãos. E aí eu viro agora para Josué, que aqui é representado pelo Rafael. Quem constituiu ele fui eu, é verdade, mas foi só eu? Não foi o Senhor que chamou o Rafael. Ele tem um chamado de Deus. Há uma autoridade que foi transferida, pastor Luiz, pastor John Rich, Rafael. Há uma autoridade sobre a vida dele, um chamado, uma liderança. Ele é sal, ele é influente, não consegue ficar parado. Até tentou um tempo, né, Rafael? Não consegue, quer pregar, quer levar mensagem, quer liderar, quer fazer acontecer. E já vocês vão ver, irmãos, vai explodir essa célula. Amém, obrigado, Rafael. Vai explodir essa célula, porque é esse espírito que estava sobre Josué, está sobre nós, irmãos. Depois que Moisés impôs as mãos sobre Josué, ele cresceu em influência e reconhecimento diante da congregação. Quando a gente vai levantar alguém obreiro, a gente apresenta diante da igreja. Quando a gente vai ordenar alguém a pastor, a gente, perante a igreja, derrama o óleo na cabeça, impõe as mãos sobre a cabeça dele, consagrando ele ao Senhor. Isso tem todo um peso espiritual. Eu quero terminar falando para você sobre o poder de um líder reconhecido. Josué capítulo 1, versículo 16. Josué capítulo 1, versículo 16 e 17 e 18. Diz assim: então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenastes faremos.
e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Uau, irmãos, isso aqui é só pelo poder de Deus. Só pelo... O povo pegou em pedra Filipe para atacar nele, para apedrejar. Agora esse povo está falando aqui, os filhos dele falando aqui, os filhos deles. Tudo quanto ordenares, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. O que é isso? Isso é algo poderoso demais, irmãos. Nesse versículo 16, nós vemos as características de um povo que reconhece uma liderança. Então, quem quer saber se o teu povo, se a tua célula te reconhece, está aí no versículo 16, o primeiro: tudo quanto nos ordenardes, faremos. Pastor, quando que eu sei que os irmãos estão assim comigo? É quando você dá uma direção, os irmãos seguem com leveza, sabe, sem questionar, sem mimimi, sem tototó, tututu. Eles seguem, eles fazem. 1 André capítulo 12, versículo 1. Mas é uma avaliação boa também. A segunda forma de você avaliar, e a característica de um povo que reconhece a sua liderança, é a seguinte: aonde quer que nos enviares, iremos. Aonde quer que nos enviares, iremos. Ele me enviou para cá, o pastor Luiz. Para Portugal eu tinha uma palavra de Deus, para cá eu não tinha não. Para cá eu coloquei: pastor, minha vida está nas suas mãos, o senhor decide aí. Eu estou precisando de um pastor, um supervisor lá no estado do Espírito Santo. Você quer ir para lá? Eis-me aqui, pastor. E pensa num cara feliz. E olha que eu morei bem em Portugal, na Europa lá, cidade maravilhosa, mas eu estou feliz, eu sou feliz aqui. Puxa vida, muito feliz. Como é bom nós temos alguém que pode depositar confiança e acreditar, né? E por último, para a gente encerrar: em tudo obedeceremos a ti. Irmãos, isso é um alto nível. Isso é um alto nível. Obedecer, né? É um grande desafio. Eu quero, com essa palavra, sabe, trazer esse momento de reflexão para os irmãos. Liderança é influência, nada mais, nada menos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.